O governo brasileiro vai chegando às vésperas do tarifaço sem ter obtido, pelo menos nas informações razoavelmente públicas, qualquer sinal vindo da Casa Branca. Um grupo de senadores começou uma rodada de visitas em Washington, senadores brasileiros, na tentativa de abrir algum diálogo. Reportagem, Luciana Amaral. Na reunião na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, saiu a sugestão de a entidade escrever outra carta à Casa Branca, agora pedindo o adiamento do tarifaço. Eles ficaram sensibilizados, nós ouvimos também de vários setores o problema pontual de cada um. O não nós já temos, vamos correr atrás do sim. A previsão é que os senadores se reúnam nesta terça com alguns parlamentares, democratas e republicanos. A princípio, não há encontro previsto com autoridades do governo Trump. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Nova York para agendas de trabalho na ONU, mas ele não descarta esticar a viagem a Washington se houver uma sinalização direta. No Brasil, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo continua conversando com autoridades americanas. Todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo e quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento. Mesmo assim, o governo prepara uma série de medidas para amenizar os efeitos do tarifaço, caso se confirme. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas os empresários já entregaram um conjunto de propostas para o Ministério da Indústria. Entre elas, a redução do salário e da jornada de trabalho, além de crédito bancário. Às vésperas do fim do prazo para o tarifaço, o presidente Lula sancionou nesta segunda um programa que facilita a exportação de micro e pequenas empresas brasileiras. Mais cedo, ele voltou a culpar Bolsonaro pela ameaça da taxação e cobrou mais abertura por parte dos Estados Unidos. Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Dumas, eu pedi a sua licença, normalmente nosso convidado sempre tem a primeira palavra, para a gente ouvir do Lorival lá em Washington, se há qualquer indício, qualquer evidência, qualquer informação, Lorival, de que se estabeleceu algum tipo de diálogo com a Casa Branca. Não. Nem a Casa Branca, nem o Departamento de Estado. Não há nenhum diálogo, não há nenhum canal aberto e são os Estados Unidos que não querem esse canal. Realmente, a ordem do presidente Trump é de congelar essas relações com o Brasil, de adotar mais medidas que devem vir nos próximos dias contra autoridades brasileiras e de seguir nessa escalada no campo político. Então, realmente, os canais que se abriram hoje foram com o empresariado americano. Acho que a gente vai falar ainda sobre isso, né? Mas no campo político as portas estão realmente fechadas. Roberto Dumas, o que se faz numa situação dessa? Olha, William, é completamente complicado, porque você vê de um lado o executivo, o governo brasileiro, ou jogando o nome logo, Lula, patrioteando, enquanto ele joga o abacaxi na mão dos empresários e do Geraldo Alckmin lá em Washington. E você vê que está completamente fechado. Então, ao invés de você fazer uma política direcionada para o aspecto internacional, você parece que está fazendo uma política doméstica que é querendo levantar a arquibancada para tentar uma reeleição de 2026. Não estou vendo nenhuma negociação, não estou vendo nenhum interesse, na realidade, de Lula de pegar o telefone e tentar falar com o Donald Trump e falar, olha, de fato temos um aspecto que é de soberania, mas que esse aspecto de soberania pode não ser negociado, mas nós pelo menos precisamos abrir o leque de negociação com Donald Trump e Lula.
Não adianta vir por outro lado. Já viu que o Lorival Santana acabou de falar agora, veja, estão completamente fechados. Quem chama agora a atenção e quem quer chamar toda a verve para a negociação é Donald Trump. Daniel, pelo que se ouve, sobretudo pela apuração da Thaís, nós vamos ouvir também o que a Thaís tem para nos contar, do que ela está conseguindo identificar do que está acontecendo lá. Ouve-se por parte das empresas americanas, o Lorival já fez uma referência a essa reunião de hoje. De fato, não é a reunião na qual estavam os parlamentares brasileiros, era uma outra reunião com entidades que representam indústria e comércio nos Estados Unidos e era nutrida a participação de algumas das principais empresas com presença no Brasil. E elas estavam esperando um gesto político por parte de Lula em direção a Trump. Comenta-se que na delegação de parlamentares a presença de Jacques Wagner, velhíssimo amigo de Lula, são amigos há 40 anos. Dali talvez saísse um pedido a Lula. Que chance tem Jacques Wagner? Muito baixa mesmo. Eu consegui identificar, William, duas correntes aqui no governo brasileiro. Uma é justamente liderada por Jacques Wagner, que acha que o presidente precisa tentar uma ligação para Donald Trump. Ainda que não seja atendido, ainda que receba um não, ainda que essa ligação seja fracassada, mas pelo menos dizer, olha, tentei, fiz tudo possível pelo bem de uma negociação e até para efeitos políticos internos também. Esse é Jacques Wagner quem defende. Existe uma outra corrente ali, da qual fazem parte ali, a ala política do Palácio do Planalto, Fernando Haddad pensa assim, a equipe de Celso Amorim também pensa assim, que uma ligação a essa altura é inócua e gesto de desespero. Inócua porque eles dizem, olha, na semana passada, lembra quando o Lula conversou com a Cláudia Sheinbaum, presidente do México? Então, a Cláudia Sheinbaum disse que tinha todos os contatos, que quando o Trump anunciou um tarifaço para o México, estavam 2 secretários de Estado, equivalentes a ministro no México, que estavam em Washington, estavam negociando, e mesmo com todos esses canais de interlocução, o México recebeu um tarifaço não de 50%, mas de 30%. Então é inócuo. E para um estilo de negociação como Donald Trump gosta de imprimir, que é um sinal de fraqueza, de fragilidade, de desespero, então que não convém. O que me resumiram hoje não existe a menor possibilidade de Lula fazer essa ligação, ainda antes da vigência do tarifaço para Donald Trump. Thaís, a situação política impede qualquer contato comercial, digamos, entre aspas, técnico mais relevante? William, hoje um grande empresário aqui de São Paulo me disse assim, veja o Volodymyr Zelensky, foi humilhado no Salão Oval, foi chamado de ditador pelo presidente Trump e manteve o diálogo. Os dois promoveram aquela imagem icônica dentro do Salão Oval não. Depois da história do Salão Oval, no enterro do Papa Francisco, eles se encontraram dentro da Basílica de São Pedro e ali retomaram um diálogo, né? Por quê? Porque o Zelensky entende a dependência que ele tem dos Estados Unidos. Eu ainda falei, olha, mas ali é uma questão de guerra. Ele falou, mas nós estamos numa guerra tarifária. E a gente não pode mais perder flancos, a gente perdeu flancos. A gente já vinha perdendo flancos com o afastamento do Brasil e demos de barato que os 10% iam ficar por onde ficaram, né? Com relação a esse gesto esperado, hoje eu ouvi também de uma pessoa que está participando desses encontros lá, que o fato do Lula não ter feito, deles terem ouvido, né? Olha, o Lula não ligou para o Trump nem quando ele ganhou as eleições, nem quando ele tomou posse e nem quando o tarifaço começou, né? Então ele já está atrasado. E esse argumento de que a Cláudia Sheinbaum falou para ele que mesmo conversando com o Trump tomou o tarifaço, é como se ele pegasse essa informação e usasse como justificativa de, tá vendo, não vou fazer. Então, enquanto fica essa briga de retóricas e as coisas não acontecem, né, os interlocutores dos senadores que estão lá e quem está participando lateralmente ali dos encontros, estão percebendo, William, que o governo americano vai dar uma canseira no Brasil. É isso que eles vão fazer. Aliás, eu ouvi exatamente essa palavra hoje. Os americanos vão dar uma canseira no Brasil. O nosso papel é continuar tentando, mas eles vão dar uma canseira no Brasil.
Dorival, há indicações fortes de que um dos estrategistas de Trump anos lá atrás, depois caiu em desgraça, acabou até na cadeia, Steve Bannon, saiu e voltou em grande estilo. E teria uma enorme influência exatamente nesta fase atual da conduta de Bannon em relação da conduta de Trump em relação ao Brasil. Steve Bannon é uma voz forte do ponto de vista ideológico. Seria a principal voz fazendo a cabeça de Trump em relação a Lula, ao STF, a Alexandre de Moraes e a Jair Bolsonaro. A delegação de parlamentares brasileiros, na minha informação, não conseguiu chegar a ele, nem a sua. A apuração que eu tenho aqui é de que um foco muito importante assim de hostilidade ao Brasil é o Marco Rubio, secretário de Estado. E ele está cercado de pessoas que ficam sabendo sobre os discursos que o presidente Lula faz, tanto na China, na Rússia, quanto no Brasil. E mesmo esses discursos que ele tem feito no interior do Brasil chegam até o Marco Rubio. E o Marco Rubio realmente ele adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Então, esse é um foco bastante importante, assim. E neste momento, não adianta tentar uma conversa entre o Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano. Realmente há uma animosidade muito grande neste momento. Essa oportunidade já passou e foi... e estou fazendo aqui uma análise e nenhum tipo de juízo de valor sobre se está certo ou se está errado. Estou dizendo assim, essa oportunidade já foi perdida um tempo atrás com os discursos do presidente Lula, em que foi levado para o presidente Trump como sendo tentativas do Lula de humilhar o Trump. E isso, inclusive, foi comunicado hoje aos senadores brasileiros, que foi explicado isso para os senadores brasileiros, que a situação política é realmente muito ruim e que agora o que tem de mais assim factível neste momento mesmo é tentar obter algumas exceções para alguns setores brasileiros e tentar separar a parte comercial da parte política, porque a parte política realmente é algo que parece inevitável, assim, do ponto de vista da escalada. Como eu já tinha trazido essa apuração antes, eu confirmei hoje que há realmente, né, um plano já desenhado assim de uma escalada que pode culminar realmente na suspensão das relações diplomáticas, na volta da embaixadora brasileira. E a sensação das pessoas aqui em Washington é de que o governo brasileiro também não se importa muito, assim, nem a embaixadora, nem outros eventuais atores, assim, do ponto de vista do poder executivo, assim, não demonstraram grande empenho também e grande preocupação com isso. A reunião na Câmara de Comércio dos Estados Unidos realmente tinha ali representantes de Cargill, Caterpillar, DHL, ExxonMobil, IBM, Johnson Johnson, Kimberly-Clark, Merck, Lovelis, Dow Chemical e outras grandes multinacionais assim que acompanharam também as negociações com a União Europeia, com o Japão, com Índia, que estão acompanhando, né? E que têm, então, status, assim, interesses semelhantes dos que tem com o Brasil. E eles recomendaram aos senadores o seguinte: não retalhar, porque eles já sabem por experiência que as outras negociações, quando houve retaliações, o presidente Trump dobrou a aposta.
e trouxeram que o que funcionou realmente foi fazer ofertas de compromissos de longo prazo, de investimentos e de negócios, e que sejam proveitosos também para os Estados Unidos. E eles viram isso funcionar bem com a Europa e com o Japão, e acham que é isso que deve ser feito. Esses empresários americanos, eles ficaram bem impressionados assim, com a participação dos senadores por ter sido bipartidária, né? Ou, no caso do Brasil, multipartidária. Mas para o padrão americano seria isso, assim, tanto senadores da oposição quanto do governo falando de forma muito coordenada, até ensaiada, no bom sentido, assim, de que eles estavam muito alinhados, não demonstraram divergências entre eles, focaram no interesse nacional, e isso deu uma ótima impressão para esses grandes empresários que se comprometeram a tentar ajudar a criar esses caminhos, assim, mas insistiram muito nessa ideia de investimentos de 10 anos nos Estados Unidos que sejam proveitosos para ambos os lados. Roberto, eu queria exatamente chamar a tua atenção para esse lado. Em que medida esses tradicionais laços entre Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista de investimentos financeiros, industriais e do agro, conseguem ou não bypassar, eu acho que a palavra até está muito mal usada da minha parte, a questão política.